Será que investir em fundos imobiliários é burrice da classe média? Eu pergunto isso porque tem muita gente que fala que não investe em fundos imobiliários. É o caso do Luiz Barsi, é o caso de uma grande gestora que aponta riscos em fundos imobiliários, mas não é o caso de outras pessoas muito qualificadas, como o professor Baroni, que tem todo o seu patrimônio em fundos imobiliários, ou pelo menos tinha até a gravação desse vídeo que está na tela, ou de outros casos de pessoas reais que usam fundos imobiliários para financiar sua aposentadoria, como esse dono de livraria. Agora, será que vale a pena investir em fundos imobiliários ou é burrice, é coisa de classe média sem informação, é conta do vigário? Bom, nesse vídeo a gente vai tentar te ajudar a responder essa pergunta e a gente vai fazer isso ao mostrar os motivos para não investir em FIIs, por outro lado, o motivo para investir em fundos imobiliários, contrastar esses dois aqui, e também a fórmula mágica dos grandes investidores em fundos imobiliários, e quem vai fazer isso é o meu sócio Filipão. Se você gostar desse vídeo, deixa o dedo no like e Filipão, bola contigo. Bom, então antes de mais nada, vamos começar pelos motivos de não investir em fundos imobiliários segundo algumas coisas que a gente vê por aí. O primeiro deles é que os fundos imobiliários vêm se desvalorizando muito nos últimos anos, e isso é verdade mesmo. Basta a gente pegar a cotação do IFIX nos últimos 5 anos, a gente vai ver um 0 a 0 ali. Valorização de 1% é praticamente 0 a 0. Sendo que nesse mesmo período, a inflação foi de 35% no Brasil, o que leva muita gente a concluir que o ativo absolutamente não faz sentido. Ah, já tinha somente 20% do meu patrimônio em fundos e ações, a partir de agora eu vou vender tudo. Ou José Gomes, que disse a mesma coisa, que vai vender todos os FIIs e aplicar em ações internacionais. E aí, ok, você olhando por esse único retrato aqui, parece muito ruim. Mas será que não é justamente nesse momento que a gente deveria estar pensando em aproveitar as grandes oportunidades que aparecem? Na segunda sessão do vídeo eu vou trazer alguns dados históricos para falar um pouco mais sobre isso. Mas a baixa performance é uma das razões porque as pessoas não estão querendo investir em fundos agora. Razão 2. Fundos imobiliários são pirâmides financeiras. Afinal de contas, foi isso que disse uma gestora de investimentos do país. E eles fizeram isso pelo caráter de emissão de novas cotas que os fundos imobiliários precisam fazer. A legislação atual brasileira dos fundos imobiliários obriga essas ferramentas de investimentos a distribuírem 95% de todo aquele lucro que eles têm em dividendos. Ou seja, um fundo imobiliário ele não consegue fazer caixa aqui, comprar um outro imóvel ou comprar um outro CRI para aumentar a carteira e pagar cada vez mais dividendos. E é por isso que a única forma de um fundo imobiliário crescer hoje no Brasil é ele emitindo novas cotas. Novos investidores ou os mesmos tendo que colocar mais dinheiro diretamente no fundo para aí sim ele ir lá e comprar mais um imóvel. O ponto é que alguns fundos específicos ao longo da história fizeram novas emissões de cota e pegaram uma parcela do dinheiro novo para distribuir dividendos. Foi por isso que essa gestora de fundo tentou acusar de um esquema de pirâmide que absolutamente não era verdade, por mais que não seja o uso correto de uma nova emissão de cotas para pagar dividendos. Mas definitivamente isso não se aplica para o mercado como um todo. Terceira razão, imóveis são muito arriscados. E eu sei que sempre tem um comentário que aparece: ah, Felipe, era melhor estar investindo em imóvel físico, valoriza muito mais. Ou mais do que isso, eu ganho muito mais se eu comprar um terreno ali na minha cidade, construir um monte de kitnet, botar para alugar, me paga muito mais do que o fundo imobiliário. O grande ponto aqui de diferença é que o imóvel físico, em boa parte das vezes, ele entra como uma renda ativa na tua vida. Você tem que ir lá, colocar energia, colocar experiência de trabalho, tempo, além do seu dinheiro para ver aquilo ali talvez dar certo, com o risco, inclusive, de não vender, de não alugar. Então, para que o investimento em imóvel físico dê certo, você precisa de conhecimento de mercado, assim como para empreender em qualquer área. Principalmente se você estiver focado na compra e na venda dos imóveis físicos, que é onde realmente o dinheiro grosso tá de verdade para quem sabe fazer. Então sim, se você fosse comparar a grandes construtoras, pessoas que constroem para vender, é óbvio que essas pessoas vão fazer muito mais dinheiro do que se elas estivessem nos fundos imobiliários. Agora, como todo investimento, isso aqui tem um risco muito maior para entregar um retorno maior também. Os fundos imobiliários reduzem o risco do aluguel e entregam uma renda realmente passiva, onde você não precisa cuidar daqueles inquilinos. Além disso, não é incomum a gente ver histórias de construtoras, incorporadoras que quebraram no Brasil, não conseguiram honrar suas contas. Inclusive, para quem faz compra de imóvel na planta, por exemplo, em caso da falência da construtora, você pode perder absolutamente todo o dinheiro investido. E notícias como essas aqui, ó, donas da corretora de imóveis Abiari e BR Brokers entram em pedido de recuperação judicial. Mesmo quando a gente fala de grandes empresas que trabalham com imóveis até negociadas na bolsa, a gente também pode ver grandes dificuldades. Não é incomum uma incorporadora quebrar. Como nos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, normalmente você tem vários inquilinos e vários imóveis espalhados pelo Brasil de forma diferente, todos já construídos gerando renda, a gente tem um risco completamente diferente aqui. Eu falei bastante dessa diferença de fundos imobiliários e imóveis, inclusive comprovando com contas para vocês. Nesse outro vídeo eu vou deixar aqui em algum lugar para você clicar e assistir depois. Quarto motivo para não investir em fundos imobiliários: baixo potencial de retorno. Ora, Felipe, se é para se expor em renda variável, é melhor investir em ações, que tem muito mais potencial do que os fundos. E isso aqui é verdade também. De novo, pela legislação de ter que distribuir quase todo o seu
resultado semestral em dividendos, o fundo imobiliário não tem espaço de caixa para crescer muito e aumentar os seus imóveis e pagar cada vez mais fluxo de dividendos. Já no caso das empresas, é muito mais fácil reinvestir aquilo que sobra, já que não existe obrigatoriedade em distribuição de dividendos pelo lado das empresas. Ela pega uma parte do lucro, vai aumentando maquinário, vai aumentando infraestrutura e assim ela vai crescendo o seu valor e valorizando a cotação da ação. Ah, Felipe, mas então os fundos imobiliários realmente não fazem sentido frente às ações? Vamos esperar a segunda parte do vídeo onde eu te mostro por que investir em fundos imobiliários também, que a gente fala sobre isso. Mas a quinta razão para não investir em fundos seriam as altas taxas de administração que a gente tem que pagar. Afinal de contas, todo fundo precisa pagar a sua taxa de gestão, de administração ali, que geralmente gira entre 1 a 1,5% do patrimônio investido. E realmente, se você for colocar no longuíssimo prazo, em 30 anos, isso aqui faz diferença no teu plano de liberdade financeira. E aí eu trouxe um print aqui de um fundo aleatório, o HGRE, pra gente ver que isso se aplica na prática. Agora, se a gente for comparar com o mercado de ações, por exemplo, também existe um salário dos executivos, o salário dos sócios, custos de toda a operação para bancar as pessoas que tocam aquela empresa ali. Então, a taxa de gestão e de administração das empresas também existe, só que ela é embutida dentro do DRE da companhia. Então, o argumento da taxa aqui, ele não faz absolutamente nenhum sentido. Inclusive, se você for investidor de imóveis físicos e você for contratar uma corretora para cuidar dos aluguéis de seus imóveis, você vai ver que as taxas chegam a 5, 10% de todo o aluguel recebido. Mas o fato é que a gente tem argumentos contundentes aqui, afinal de contas, todo ativo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu preciso te perguntar, você tem comprado mais fundos imobiliários agora? Tem usado dividendos para reinvestir nessa classe? Ou você está muito mais naquela de dar uma segurada, vamos esperar os fundos voltarem para um momento de mais clareza, de mais valorização, aí eu volto a investir? Irmão, se você está no lado da galera que está tirando o pé ou que está vendendo fundos imobiliários para comprar renda fixa agora, a chance de você estar perdendo dinheiro é gigantesca. E quem está dizendo isso não sou eu, um dos maiores bancos do mundo, o JP Morgan, que desenvolveu uma pesquisa mostrando qual era a rentabilidade média de um investidor que tenta tirar suas próprias conclusões do mercado, acompanhando notícias e tentando trocar o dinheiro para o ativo que ele acha que faz mais sentido. No final, essa pesquisa mostrou que a rentabilidade desses investidores ficou até mesmo abaixo da inflação. Tudo isso por causa da falta de um sistema de alocação estratégica para esses investidores, que mostre exatamente o momento certo de comprar e de vender um ativo e qual ativo comprar. E quando a gente olha para esse estudo recente do mercado financeiro, a gente percebe que tentar acertar o timing perfeito, comprar os fundos imobiliários no momento perfeito, a renda fixa perfeita, representa somente 1% da rentabilidade dos investidores no médio prazo. Agora, ter um sistema de alocação estratégico realmente eficiente é responsável por mais de 91% do retorno dos investidores no longo prazo. Ah, Felipe, mas eu não tenho alocação estratégica e mais, eu tenho fundos imobiliários e eu não sei o que fazer com eles na minha carteira nesse momento. Não sei se eu deveria estar comprando pesado ou não sei se eu deveria estar trocando por um outro ativo. Então, eu preciso te convidar para participar de uma análise gratuita de carteira com um dos nossos especialistas aqui do clube. Essa aqui é o primeiro passo para o nosso serviço de consultoria de investimentos. A gente dedica 1 hora gratuitamente para olhar para o teu caso de forma individual, entender como é que você está investindo hoje e te mostrar exatamente como é que você pode saber qual ativo comprar, qual ativo vender e quando fazer isso. É assim que a gente já ajuda a investir mais de 3 bilhões e meio de reais aqui no Clube do Valor, com uma estratégia muito clara que permite resultados bem acima da média, como esse da linha azul escura que você está vendo no gráfico. Para participar dessa análise de carteira gratuita, tudo que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, vamos ver algumas razões contundentes para investir em fundos imobiliários. O primeiro deles é o que eu chamo de fator dopamina, que é aquela sensação positiva de você receber dividendos absolutamente todos os meses, afinal de contas os fundos pagam assim. O fato de você ir criando uma bola de neve onde seus dividendos aumentam ano após ano, manda um recado muito claro pro teu cérebro de que aquilo ali tá te gerando resultados já no curto prazo e não somente no longo. E aí você começa a perceber que você tá construindo o seu segundo salário aos poucos. E é justamente essa sensação de, poxa, tem dinheiro caindo na conta que vai te manter disciplinado para continuar investindo no longo prazo. Isso acontece com todas as pessoas que têm uma estratégia muito clara de dividendos na conta. E os fundos imobiliários são perfeitos para quem quer aumentar a capacidade de renda passiva da carteira. Ponto número 2, para quem pensa em dividendos, no momento de entrada atual, os fundos imobiliários sempre têm um dividendo maior do que o das ações. Basta a gente comparar o histórico de dividendos dessas duas classes. Na linha escura, a gente vê o dividendo médio do IFIX ao longo do tempo. E na linha verde, a gente vê o dividendo médio das ações. Olha como foi 2024, que não fugiu muito disso. A linha escura dos fundos passou o ano com uma média de dividendos cerca de 3 a 4% mais alta do que a média das ações. Inclusive, atualmente, o dividend yield do IFIX bate a sua máxima histórica, chegando em 13%, como nunca tinha feito antes. Então, por
mais que as ações realmente apresentem uma projeção de crescimento maior no longo prazo, o fato é que quando você entra no momento atual, o dividendo que vem dos fundos imobiliários tende a ser maior na tua carteira. Ponto número 3, a rentabilidade histórica dos fundos imobiliários, ela fica muito similar ao do índice Ibovespa. A gente consegue ver isso por esse gráfico, comparando esses dois ativos. Sendo que, justamente nesse momento que a gente está conversando aqui, o preço dos fundos imobiliários nunca foi tão baixo como ele está agora nos últimos 5 anos. Esses gráficos aqui mostram justamente a média do preço por valor patrimonial dos últimos 5 anos dos vários setores de fundos imobiliários na bolsa. E a conclusão é que todos esses setores estão abaixo do preço do que deveriam. E como esse mercado é formado por 76% de pessoas físicas, é natural que ele seja muito mais sensível a momentos ruins de mercado. Então, no fim, esse momento aqui tem todo o cheiro de um ótimo momento para comprar ativos na promoção. O grande trabalho aqui do investidor vai ser encontrar os melhores fundos imobiliários para fazerem parte da sua carteira. Aqui no clube, a gente procura comprar os 15 fundos imobiliários mais consolidados e perenes do mercado, garantindo assim o melhor dos mundos dos fundos imobiliários. Fundos maiores, mais consolidados, que já se provaram no tempo, que ainda assim têm uma boa consistência de pagamentos de dividendos e que apresentem uma menor rotatividade de carteira. É justamente isso que a gente busca na estratégia Fundos Imobiliários Classe A, que passa alguns filtros no mercado para chegar nesse resultado e que inclusive você consegue conhecer 7 dos fundos mais consolidados e perenes do mercado no e-book que a gente escreveu te mostrando como é que essa estratégia funciona em detalhes. E eu vou deixar um link aqui em cima para você baixar gratuitamente. Dito isso, a gente fica com pontos negativos, pontos positivos para cada um tomar a sua decisão, mas quando a gente olha para fatos e dados, é cada vez mais claro que sim, esse ativo faz muito sentido de entrar numa carteira. Agora, se você quiser saber se o Thiago Nigro, o primo rico, está investindo bem nessa nova jornada dele, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.